Bem, com você, com a sua casa, com a sua família. Mais uma vez vamos passar por aqui com breves minutos, para nós refletirmos da palavra de Deus. Com certeza Deus vai revelar algo para você. E você vai sair depois de ouvir, assistir esse vídeo fortificado, fortalecido, porque Deus tem uma palavra para encorajar a sua vida, a sua casa, a sua família, porque você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. E o tema que Deus colocou no meu coração para passar para você, na verdade, sentir-se forte, fortalecido pelo Senhor, é 7 razões para você não desistir. 7 razões que você não pode desistir. A palavra de Deus diz algumas coisas para nós. Em Hebreus 10, versículo 36, olha o que diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando estiver feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Hebreus 10, 36. E eu quero dizer uma frase, na verdade, que talvez você já até ouviu, mas eu quero que você reflita nisso. Insista, persista e não desista. Mais uma vez, insista, persista e não desista. Porque muitas das vezes tem coisas que faz e quer fazer você desistir, olhar para a direita e para a esquerda, olhar para trás. Mas lembra, a mulher de Ló desistiu, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas nós vamos passar algumas coisas para você, que na verdade algumas coisas que tenta fazer nós desistirmos, mas eu vou dar 7 razões para você não desistir, para você seguir à frente, para que você tenha lá na frente uma vitória tremenda através da palavra de Deus. E a vitória vem de Deus, vem do Senhor Jesus. E muitas das vezes, quando alguns fatores que podem fazer que uma pessoa ou nós viemos desistir do nosso objetivo, do nosso alvo, e muitas das vezes que Deus coloca em nossas vidas, é o medo. Se for o medo, a palavra de Deus diz que verdadeiro é o amor que lança fora o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. Se for a fraqueza, olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que quando estou fraco, aí que sou forte. 1 Coríntios 2, ou 2 Coríntios 12, verso 10. E se for o cansaço, olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E se for a enfermidade, olha o que a palavra de Deus diz: eu vim para os doentes. Marcos 2, o verso 17. E se for a morte, a palavra de Deus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se for a fome, pastor, a palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se for a fome, a palavra de Deus diz: eu sou o pão da vida. Capítulo 6 de João, verso 48. E se for a sede, a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando: eu sou a fonte da vida eterna. Quando você se sentir fraco e com vontade de desistir, por não achar que conseguirá vencer as lutas, não desanime, mas tenha certeza que o Senhor Jesus estará sempre ao teu lado, ao nosso lado, e cada luta sua é a luta do Senhor. O salmista diz, no Salmo 35, verso 1, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Quando perseverarmos no Senhor e não desistirmos, alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Já viu aquele ditado? Muitas pessoas desistem por não confiar em si mesmo, não confiar em Deus e acreditar que não pode conseguir vencer as barreiras. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já sentiu vontade de desistir? Ou demonstrou vontade de desistir?
Sabe que Deus tem uma revelação para você. Agora, eu vou dar 7 razões para você não desistir de hipótese de maneira alguma. O que significa para você a palavra desistir? Você já desistiu de algo? Olha o que a Bíblia diz para nós. 7 razões para você não desistir. Primeiro, Ele te ama. Jesus te ama. E Deus te ama porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para todo aquele que creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos, o alvo. Sabemos que na verdade nós temos alvo da terra também. Jesus falou, olha, eu não rogo os que tiram do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. E você pode ter projetos terrenos, mas sempre não com o coração nos projetos terrenos. Porque a Bíblia diz, onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. O nosso coração precisamos está, na verdade, a juntar tesouros do céu. Mas nós temos, na verdade, que ter projetos para que Deus venha a ser glorificado, Deus venha a ser honrado. E saiba que você, uma das razões, entre as 7 que nós vamos falar, Ele te ama e quer te abençoar. Efésios 2, verso 4 e 5 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos deleitos, ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo eu pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por nós. O Deus Pai, Deus Filho te amou e se entregou a ti, se entregou a nós, se entregou ao mundo todo. Basta nós termos essa razão. Então você já tem uma razão para você continuar, não desistir, jamais. Segunda razão, Ele cuida de você, Deus cuida de você. O salmista em Salmo 139, versículo 7 ao 9 diz assim, para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama no inferno, no Hades, no abismo, eis que tu ali também estás. Se tornar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, tu também se encontra lá. Não tem como nós fugirmos de Deus, não tem como nós fugirmos do Espírito Santo de Deus. Em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmos 4, verso 8. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 4 e 5, falando ainda que Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Olha o que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele. Perdão, e Ele tudo fará. Segunda razão, porque Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para prudentemente te conduzires para onde quer que andares. Tenha o ânimo, esforça-te, observa a palavra de Deus. Já dei 2 razões para você não desistir. Primeiro, que Ele te ama. Segundo, porque Ele cuida de você. Terceira, porque Ele não se esqueceu de você. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 49, verso 16. Eis que nas plantas das tuas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus nunca esqueceu de você. Você não pode desistir, porque Deus não desiste. Ele olha para você. Ele cuida de você. Ele não se esqueceu de você.
razão, ou quarta razão, Ele não desistiu de você. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da tua carne o seu braço, e aparta do seu coração o Senhor. Bendito seja aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Assim diz o Senhor: Ele não desiste de você. Toma posse dessa palavra. Amém? Toma posse daquilo que Deus está falando com você. Não desista jamais. Nós precisamos aprender isso. Insista, persista e não desista. Porque Deus tem uma obra na tua casa, na tua família, com você. E em quinto lugar, ou quinta razão, que você não pode desistir. Porque Deus tem para você e para mim, para nós, e nos dá uma convicção que o Senhor não nos decepciona. Jamais. Quinta razão, porque temos a convicção que o Senhor jamais há de nos decepcionar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, eu não faria, ou falaria e não cumpriria. Passará o céu e a terra, diz o Senhor Jesus, mas a minha palavra jamais passará. O que Deus prometeu para você, o que Deus falou na palavra dele para você, o que você leu com convicção profética, revelação do Espírito Santo de Deus, e tomou aquilo como Deus estava falando, revelando para você, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la.